No mundo de Gravity Falls, o antagonista foi tão bem antecipado que é frequentemente mencionado como o melhor vilão das animações. E é óbvio que eu estou falando de Bill Cipher. Foram poucos os vilões que conseguiram uma apreciação tão gigantesca quanto esse triângulo. O que acontece aqui é que o triângulo consegue ser tão marcante fazendo as suas piadas que você até esquece que ele é o vilão. Fora toda a saga que ele teve depois que a série acabou, envolvendo uma estátua dele perdida na vida real. De qualquer forma, o Bill Cipher tem algumas coisas tão marcantes que eu tinha que fazer um vídeo sobre ele. Então aqui vamos nós. Talvez você tenha notado que na abertura da série, por alguns segundos, o símbolo do Zodíaco aparece com o todo poderoso Bill Cipher no meio. Desde antes do primeiro episódio, você conseguia ver que esse cara não era coisa pequena. Tudo piora quando durante a temporada nós tivemos diversas aparições de objetos triangulares na tela. Se você assistiu apenas a série, você pensa que é apenas um jeito legal de foreshadow pro vilão no final. Mas, para as pessoas que compararam o livro do Bill, em uma página o Bill revela que todo objeto triangular existente é na verdade um portal para ele te observar. Então sim, por todo esse tempo o Bill Cipher ficou observando os Pines em Gravity Falls. De qualquer forma, o Bill apareceria pela primeira vez realmente em Dreamscapers, quando ao ser invocado pelo Gideon, ele aparece de um jeito curioso, eu diria. Porque mesmo estando preso, ele tem um controle absoluto sobre a conversa. A questão é que posteriormente descobriríamos que para interagir na Terra, ele precisaria de que alguém abrisse um portal para ele entrar no mundo humano. Nesse episódio, ele faz um acordo com Gideon para entrar na mente do Stan e pegar a senha do cofre. O episódio em si é focado no Dipper descobrindo do porquê o Stan pegava tão pesado com ele em relação a Mabel. É um episódio bem bonitinho pensando por esse ponto, mas eu quero dar destaque pro Bill aqui, porque enquanto todas as outras pessoas tinham ganhado seus poderes por estarem dentro da mente do Stan, o Bill tinha os seus poderes naturalmente, então logo de cara poderíamos ver que ele era absurdamente forte. Mas o que rouba a cena aqui são as piadas do triângulo, indicando Dipper, Mabel e Sus como parte importante do Zodíaco. Basicamente, para você que não sabe, uma das maiores fraquezas do Cipher é reunindo todos os membros do Zodíaco. Sus sendo o ponto de interrogação, a Mabel a estrela cadente e o Dipper o pinheiro. Mas ao invés de temer isso, Bill faz piada sobre. E para quem acha que ele não sabia o quão grave era o Zodíaco, no livro do Bill descobrimos que a origem do Zodíaco foi através de uma antiga pessoa que ele tentou manipular, ao qual ficou conhecida como Xamã. No fim, esse tal Xamã fez uma espécie de profecia para derrotar o demônio de três lados, assim criando a profecia do Zodíaco. Ok, mas se o Bill sabia da chance de tudo dar errado, porque ele continuava desmerecendo sua chance de derrota. Novamente, no livro do Bill descobriríamos que dentre as milhares de dimensões que o Bill conseguia enxergar, em apenas uma ele perdia. Curiosamente, essa foi a realidade que o desenho seguiu. No fim das contas, o Bill foi derrotado no fim desse episódio e ele passaria mais alguns episódios escondidos, até eventualmente retornar no episódio Sock Opera. Dipper e Mabel estavam muito perto de conseguir respostas. Inclusive, o Stanford seria revelado como autor dos diários pouco tempo depois. Infelizmente, atrasando o descobrimento, Bill Cipher apareceria no episódio para manipular o Dipper. Ele fala que ele só conseguiria consertar o laptop fazendo um acordo com o Cipher. E considerando que o laptop estava há pouco tempo de se autodestruir, ele não tinha muita escolha. É aqui que a gente vê um lado interessante do Bill. Ele se aproveita das vítimas no momento mais difícil. O Dipper sabia que o Bill era alguém que não se podia confiar, mas ele precisava de respostas, e definitivamente o Bill sabia elas. Então, e se dessa vez o Bill não quisesse fazer exatamente mal? Porque ele só queria um fantoche, podia ser um acordo bom. Então, no pico de desespero, o Dipper faz um acordo com o Cipher. Assim, o Bill toma posse do corpo do Dipper. Felizmente, o Bill estava nerfado e mesmo quase destruindo o Diário 3, a Mabel salvaria o dia no final depois de derrotar o irmão que estava sendo controlado pelo Cipher. Alguns episódios depois, em Não É O Que Parece, recebemos a revelação de Stanford como autor. Mas como ele tinha conseguido isso? Bem, tirando toda a sua facilidade de aprender, no livro do Diário 3 descobrimos que ele teve alguns contatos com o demônio de três lados. Certo dia, o Bill apareceu em um de seus sonhos e o identificando como um possível parceiro, ele tentou fazer alguns acordos com Stanford. No início, as primeiras interações entre Stanford e Bill foram muito positivas, com o Bill possuindo seu corpo para ajudar em algumas tarefas. Entretanto, ao possuir a confiança de Ford, ele começou a fazer coisas terríveis, obrigando Ford a ficar acordado para sempre até tudo acabar. O problema é que aquela altura era quase impossível, e Stanford tinha construído um portal gigantesco para o Bill escapar para o mundo real, o que sabe, era a única coisa que ele não podia fazer. Isso trouxe consequências gigantescas. Primeiro, o fio de Ford McHuckett foi a loucura e nunca mais foi o mesmo. Stanford, para proteger o mundo, teve que desativar o portal e na tentativa de esconder os conhecimentos necessários para ativar o Bill, ele escondeu os outros diários
diários e deu o terceiro para o seu irmão. Para finalizar, ele acabou entrando no portal depois de se desentender com Stanley e passou décadas preso em outra dimensão, até finalmente, anos depois, ser salvo por seu irmão. Só que tem um problema. Para salvá-lo, Stanley correu um risco gigantesco, ele nem soube. Assim, ele acabou abrindo os portões, ou melhor, o portal para o Bill Cipher poder interagir com o mundo de novo. Aqui a história prosseguiu para o que vimos em Deeper e Mabel vs Futuro, quando depois de um episódio que sinceramente eu não consegui assistir completo até hoje, a Mabel tinha conseguido o material necessário para proteger a casa do Cipher. Entretanto, nesse episódio ela acaba caindo nos contos de manipulação no triângulo. E bem, ela meio que dá liberdade pro Bill fazer o que ela quiser. Como vocês devem imaginar, o Bill começa a destruição total de Gravity Falls. Isso daria início a uma das melhores sequências de episódios da história das animações quando o especial Estranhagedon começaria. O que aconteceria é que o Bill teria finalmente liberdade para fazer o que quiser, mas ele queria ir muito mais além. Por isso ele tenta sair de Gravity Falls e tacar o terror mundo afora. Mas acabou descobrindo algo. Gravity Falls era uma cidade tão esquisita que o que acontecia em Gravity Falls ficava em Gravity Falls. Por isso, quando o Bill tenta usar seus poderes lá fora, uma barreira de esquisitice prendia o Bill lá dentro. A única maneira de escapar era entrando na cabeça do Ford e descobrindo como escapava dali. Só que ele precisava de um acordo para isso. Então o Bill caminha a despetrificar o Ford, pedindo encarecidamente para ele falar como se saía de Gravity Falls. Mas o Ford não fala. Um tempo se passa e os pais aparecem para tentar enfrentar o Bill, assim conseguindo recuperar o Ford enquanto o Bill estava distraído. Eles tentam usar a estratégia do Zodíaco para parar o Cipher, e tudo estava funcionando perfeitamente. Descobrimos inclusive que o Zodíaco parecia ser muito mais o destino do que qualquer outra coisa. Mas quando falta o Stan e o Ford se entenderem, nós vemos uma das cenas que mais dão raiva quando você vai assistir pela primeira vez, porque os dois brigam. O Ford acaba corrigindo seu irmão e isso gera uma briga gigantesca. O que sabe, acaba dando errado e o Bill chega bem na hora para derrotar todo mundo. Todo mundo é preso, mas o Deeper e a Mabel conseguiram ganhar um tempo antes de qualquer outra coisa. Eles trabalham juntos para derrotar o Bill, mas acima de tudo uma coisa acontece. Enquanto eles estão parados, os dois percebem como o Deeper e Mabel eram bons em fazer um trabalho em equipe. Então eles decidem fazer um dos melhores planos das animações. Nas mãos deles, eles tinham apenas a arma de memória, mas não conseguiam pensar em nada. O Bill iria invadir a mente do Ford, mas a arma da memória não faria efeito nenhum na mente protegida dele. E talvez se eles aceitassem, o Bill deixaria as crianças em paz. Então o desenho corta pro Bill voltando depois de pegar o Deeper e a Mabel e ameaçando o Ford. Então ele finalmente cede. Mas aqui algo interessante. Bem, vamos analisar esse frame aqui. Se você não notou, o Stan está com 6 dedos. E aqui eu imagino que você entendeu o que aconteceu. Ah, estou aqui! Finalmente estou aqui! Olha só para esse lugar! Um vazio perfeitamente calmo! Tenho que admitir, Ford, você sabe mesmo como limpar sua... Ford e Stan simplesmente tinham combinado do Bill invadir a mente do Stan e depois usar a arma de memória para apagar tudo. Isso foi genial. Eu fiquei muito maluco quando assisti essa cena pela primeira vez. Infelizmente eles tiveram que sacrificar a mente do Stan, mas quando a gente menos esperava, Ford tira das mãos a arma de memória e apaga a mente do Stan, matando o Bill Cipher de uma vez por todas. Felizmente, no fim, o Stan teve a sua mente recuperada depois da Mabel mostrar o álbum de memórias de verão para ele. E ainda tivemos uma das despedidas mais emocionantes da história. Mas caramba, vamos focar no triângulo por um momento, porque ele foi perfeito nesse final. O Bill Cipher foi ameaçador e ao mesmo tempo hilário de assistir. Ver ele zonear com Gravity Falls foi incrível. Me pergunto quanto tempo vai demorar para fazer um vilão tão genial quanto o Bill Cipher. The Owl House foi um dos melhores desenhos em muito tempo, com muitos plots bons envolvendo magias. Mas no meio de tudo isso, eu sinto que teve uma ideia que eles tentaram passar, mas acabou ficando em segundo plano, mesmo que ela seja tão criativa contra os outros plots do desenho. Então é sobre essa ideia que iremos nos aprofundar mais hoje, a jornada de luz até ser entendida em The Owl House. A primeira vez que vemos os sonhos da Luz é literalmente na primeira cena do desenho, onde vemos a Luz passar para seus colegas de classe uma série que ela conhecia. Mas acontece que ela não tinha conseguido passar a ideia tão bem, tanto é que ela foi para a direção. O diretor fala para Luz que ela não estava conseguindo diferenciar a realidade da fantasia, e que ela precisava cair na real e aceitar a realidade do jeito que ela é. Como uma forma de fazer isso, a sua mãe segue a recomendação do diretor e manda ela para o acampamento de verão. Acontece que bem sabemos que a série não poderia simplesmente acontecer se ela fosse
pro acampamento de verão, né? Então, por uma sequência do acaso, ela cai nas Ilhas Escaldadas. Lá ela conhece Ida, a mulher coruja, que é a bruxa mais poderosa das Ilhas Escaldadas, e o King, que não vai ser tão importante pra esse vídeo, mas apenas saibam que ele é um ser muito poderoso, que a gente ainda não tem noção desse poder ainda. Nesse mundo novo de fantasias, a Luz fica empolgada porque ela descobre que ela pode ter o que ela sempre quis, e se vê ansiosa para aprender sobre todas as magias que ela conseguisse, realmente na expectativa para virar uma bruxa. E isso nos levaria ao primeiro grande evento da série, onde no episódio 2, antes bruxas que magos, a Luz estava muito empolgada para virar uma bruxa, achando que independente de qualquer coisa, sem depender de qualquer esforço dela, ela viraria uma bruxa instantaneamente, porque uma profecia faria isso por ela. Isso serve como uma lição para mostrar ao espectador que nada vai acontecer se você continuar parado, e que você precisa se mover e fazer um esforço para chegar em seu objetivo. Aliás, falando em objetivo, eu realmente tenho o objetivo de crescer aqui no YouTube, então se você puder me ajudar com uma inscrição, um like ou comentário, me deixaria muito feliz. Seria incrível se a gente conseguisse chegar em 10 mil inscritos até o fim do ano, então vai lá, me ajuda, não custa nada para você e faz toda a diferença para mim. Apesar do desenho principalmente querer deixar essa mensagem para o espectador, ele também quer indicar um pensamento particular da Luz, de que se ela estava naquele mundo, naquele exato momento, era porque ela era alguém especial, e se tornaria de qualquer jeito uma bruxa bem-sucedida. Enfim, no final do episódio, ela tem uma conversa com a Ida, onde a Ida mostra o ponto de vista dela, falando que ela precisava escolher ela mesma, e se ela quisesse chegar onde a Ida chegou, a Luz realmente precisaria se esforçar, o que era exatamente o que ela faria a partir de agora, em uma jornada gigantesca para finalmente ser entendida. No episódio seguinte, em Eu Fui Uma Aberração Adolescente, ela conheceu os 3 principais aliados nessa jornada, Gus, Willow e Emery, essa última começando como inimiga e virando sua namorada no fim do desenho. Mas conforme os episódios iriam passando, eles realmente ajudariam a Luz a amadurecer e melhorar o seu arsenal de magias. Em A Invasora, no episódio 4, a Luz aprenderia o glifo de luz e começaria uma jornada para aprender novos feitiços. Temos também muitos episódios dela fortalecendo seus vínculos com outros personagens, conhecendo aos poucos o mundo que era as Ilhas Escaldadas, ou até entrando em Hickside, que era a escola de magias. Mas acontece que para entrar ali, ela precisaria saber ao menos 2 magias, e naquela altura do campeonato, ela só sabia o glifo de luz, o que, pra ser sincera, não faz o menor sentido. Por que diabos alguém precisaria saber 2 magias para entrar em uma escola de magias? Tipo, se eu quero aprender a magia é porque eu não sei. Ela decide ir até uma montanha de neve, onde ela passaria por um aperto, e estaria presa sem saber o seu segundo feitiço ainda, se lamentando o quanto seria difícil virar uma bruxa. Mas acontece que em meio ao período de lamentação, ela percebe que a magia vinha das ilhas. Depois de usar o glifo de luz na neve, ela descobre o glifo de gelo, invocando assim uma torre de gelo. Aqui, a nossa querida aprendiz de bruxa luz teria aprendido uma lição valiosa sobre os próximos glifos e magias que ela descobriria. Até esse momento da série, ela ficou esperando por alguém para ensinar para ela como as coisas seriam feitas, mas a partir de agora, ela havia descoberto que muitas vezes ela que precisaria ir atrás, para que talvez algum dia, quem sabe, realmente se tornar uma bruxa. A Luz estava há algum tempo nas Ilhas Escaldadas descobrindo magias, conhecendo pessoas, mas uma coisa intrigava ela, o seu maior medo, relacionado completamente ao mau compreendimento que ela teve no início da série, o medo de sua mãe. Falando por cima parece meio estranho, mas eu juro que faz sentido. O episódio fala sobre 2 coisas principalmente. Número 1, e o que mais rouba a cena no episódio, Lumit, e eu fico muito feliz por esse episódio existir e Lumit ter sido oficializado depois. Eu amo esse chip e esse episódio é incrível. Mas ao menos o que deveria ser o plot principal, a Luz estava com um medo gigantesco de sua mãe, que ela ficaria brava ao descobrir que a sua filha estava encarando uma aventura em outro mundo. O que, falando por cima, parece meio estranho, mas acreditem em mim que isso faz muito sentido. Vocês já pararam para pensar que, de uma maneira leve, a Luz poderia estar vendo a Camila como uma vilã a esse ponto? Não me leve a mal, a relação das duas era muito boa, mas no fim das contas, a Camila que deu a palavra final de mandar a Luz para o acampamento de verão. E na cabeça da Luz, o acampamento poderia ser a pior coisa do mundo. É mostrado nesse episódio que o maior medo da Luz é sua mãe descobrir sobre as Ilhas Escaldadas e não gostar de que a filha estava lá. No fim do episódio, com o apoio de Emmett, as duas conseguem superar esse medo, mas é de se imaginar que a Luz ainda ficaria pensativa sobre. Uou! É agora que a gente vai dar um time skip gigantesco e vamos direto pra temporada 2 no episódio A Mentira de Ontem, onde a Luz finalmente conseguiria conversar um pouco com a sua mãe, depois desse medo que ela teve no episódio anterior que cobrimos. No episódio ela finalmente conversaria com a Vi, que pra quem não sabe é a personagem que eu uso na foto de perfil no meu canal. A Vi se mete em problemas e cabe a Luz confrontar a sua mãe para ajudar a salvar a Vi. Como a Vi estava se passando por Luz pelo resto da série, até aquele momento a Camila ainda não tinha entendido muito bem as coisas, e pensa que toda essa história da Luz era algum
tipo de jogo. Eventualmente ela vai atrás da Vi e descobre que tudo que a Luz falou pra ela era verdade. Assim, tomando coragem, entendendo a Luz e salvando a Vi. Tudo parecia muito bem empolgante, mas no fim do episódio as duas teriam uma conversa que, meus amigos, é complicado. A Camila implora pra Luz voltar o quanto antes e temos uma cena até que bem traumática pra Luz de certo ponto, com a Camila chorando, agarrando ela, dizendo que estava com muito medo por tudo isso. Imagina, tipo, o mundo dos demônios, com a Camila se perguntando se a Luz odiava tanto assim ficar com ela, o que claramente não era o caso. O que tinha acontecido é que a Luz estava se divertindo naquele local porque ela finalmente tinha se encontrado com amigos que gostavam das mesmas coisas que ela. Aquele lugar era só feito pra ela, não tinha nada a ver com a Camila. Tudo isso acaba com uma cena da Luz sendo puxada pela Ada e pelo King, enquanto ela olhava pra Camila. Uma pausa rápida para o episódio em outro lugar ao mesmo tempo, onde ele vai ser muito útil mais pra frente, mas naquela altura, a Luz era uma bruxa muito mais forte, dominando os 4 glifos, e bem, tinha a Lilith também, que é Lilith, e as duas vão ao passado, onde elas não sabendo ainda, acabam se encontrando com o Imperador Belos, porém em uma forma bem mais fraca dele humano. O Belos as usa para encontrar o coletor, mas dentre as duas, ele principalmente recebe ajuda da Luz, o que não é muito importante agora, afinal a Luz não sabia disso, mas no futuro, meus amigos, isso faria a cabeça da Luz de certo ponto. Enfim, vamos finalmente entrar no final de temporada e no momento que a Luz criaria os seus traumas, começando por Hollow Mind. Hollow Mind foi o episódio de Ideal House, aquele episódio que explodiu a mente de todo mundo quando saiu, e eu não julgo ninguém por isso, esse episódio é muito bom. Com 9,6 no IMDb, ele é o mais bem avaliado da série, mas por que ele é tão aclamado? Bem, se você quiser ver exatamente o motivo disso, você pode dar uma olhada em um vídeo meio antigo que eu falo sobre os melhores episódios de animações, mas em resumo, ele coloca todas as cartas na mesa, falando sobre tudo que tinha sido minimamente apresentado antes, onde eles passam para o passado do Belos, até que chega uma hora que o próprio Imperador dá as caras e acaba com a brincadeira. Ele revela que o Hunter era um Green Walker, também fala que a Luz deu o coletor a ele, o que cai como uma bomba pra ela. Se a Luz já estava muito mal na época por cogitar que sua mãe ficasse brava por descobrir o que tinha rolado até agora, imagina o que se passava na cabeça dela com seus amigos podendo descobrir que ela ajudou o vilão da série. Tudo se intensificaria no final da segunda temporada, e, meus amigos, que final de temporada. Mas, deixando de lado, vamos focar na parte da Luz, onde temos algumas atualizações sobre um palismã dela. Aliás, um tempo antes desse episódio, a Ada dá um ovo de palismã à Luz. Palismã sendo esses cajados que os bruxos têm, só que eles ajudam o usuário a fazer magia e é bem legal até. Mas, julgando com os conhecimentos que recebemos em For the Future, aparentemente os palismãs só conseguem escolher os seus donos quando eles têm total certeza do que a pessoa quer. Por isso que no episódio que eles vão a Rexide, todo mundo tinha conseguido o seu. A Boscha tinha o seu sonho claro em ser uma jogadora, mas toda a personalidade dominadora dela. A Willow queria ser uma pessoa forte que se esforçaria ao máximo para proteger quem estava ao seu lado. Vocês percebem como esses sonhos são muito bem definidos? A Luz estava tipo, eu quero ser uma bruxa. Mas sabe, todo mundo queria isso ali. Aquilo não era bem o que a Luz realmente queria. Voltando para a Maré do Rei, antes de dar ruim totalmente, o grupo de amigos se encontra, e dessa vez com o Hunter entre eles. Falando sobre o Hunter por um segundo, a parada de ser Green Walker realmente estava incomodando ele. Ele tem uma conversa com a Luz, e os dois temem tanto as descobertas que o grupo poderia ter sobre o passado dos dois, e o quão odiado eles poderiam ser, que eles combinam manter isso em segredo por um tempo. O fim do episódio acontece e o grupo de amigos acaba se separando e preso no mundo dos humanos por causa do coletor. E é aqui que realmente entraria em xeque toda essa situação da Luz. Um pouco antes, a Luz tinha principalmente dois aspectos que estavam machucando muito ela. O medo dos seus amigos perceberem que ela ajudou o Belos a achar o coletor, e o medo da sua mãe ficar triste por coisas envolvendo o mundo dos demônios. Dentre todo esse contexto, ela percebe outra coisa. Desde que ela aprendeu magia e melhorou suas habilidades, a única coisa que aconteceu e que ela fez com os outros ao seu redor foi machucar as pessoas. E por agora eu não vou comentar porque essa afirmação está errada. Vamos deixar o episódio rolar porque eu quero ver se vocês realmente conseguem descobrir até eu dar a explicação. Em Tenki Shuden vemos toda essa fase depressiva da Luz, com ela triste por todo o mal que causou no passado. Depois de um certo tempo ela grava aquele maldito vídeo, que se por um lado é triste ver toda a evolução da Luz de alguém animado e feliz, como era na temporada 1 pra Luz triste de hoje em dia, no vídeo ela fala, eu tenho que aprender com meus erros, e eu entendi o que eu tenho que fazer agora. Eu vou ficar no mundo dos humanos, permanentemente. O que, caramba, revela toda a tensão que ela se encontrava. Eu sinto que ela queria fugir dos seus problemas, sabe? Ela não queria encará-los. Ela tinha medo do que seus amigos poderiam pensar sobre ela, então ela estava fugindo deles. E que ela queria deixar sua mãe feliz, então ela ficaria com ela. Era isso? É assim que se resolve seus problemas? No fim do episódio, o Belos revela pra todo mundo que a Luz o ajudou, e aquilo pega todo mundo desprevenido. E como era de se esperar da Luz, ela se sente mal por tudo.
tudo. Acontece que depois da luta, a Luz esqueceu a principal coisa de por que aquelas pessoas eram seus amigos. Não porque a Luz era perfeita, não porque ela nunca erraria, mas porque ela sempre daria o seu máximo para ajudar quem precisasse. No meio desse caminho, ela acabou cometendo um desvio. Ok, todo mundo erra. No episódio seguinte, o Gus falaria como ele estava errado toda hora. Acontece que a Luz deu o azar de errar com o Imperador, mas sabe, ela não errou porque ela queria errar. Ela errou porque ela queria acertar e queria ajudar pensando que ele era uma pessoa boa. E seus amigos sabiam disso, e por isso ficaram ao lado da Luz, resolvendo assim o primeiro problema. Mas não podia ficar por aí, né? Ainda temos que resolver o problema com a sua mãe, e é isso que vamos identificar em For the Future. Lembra que a Luz queria ficar no mundo dos humanos? Bem, ela ainda quer ficar. Em uma conversa com a sua mãe, vemos que ela ainda estava tendo problemas com isso. No episódio, a Camila confronta a Luz sobre ela querer continuar no mundo dos humanos, e a Luz percebe que a Camila só estava fingindo gostar do mundo dos demônios, e persiste dizendo que vai continuar no mundo dos humanos para sempre. Muita coisa rola no episódio e a Kikimora fica caçando todo mundo, com um foco especial na Luz e a sua mãe que estavam juntas. Elas se sentem perdidas na situação e cercadas pela Kikimora, e a Luz só se sentia mal. O problema que realmente incomodava ela era que ela continuava errando quando ajudou o Belos, errando quando escondeu de seus amigos isso, errando quando ela não foi forte o bastante em algumas ocasiões, mas quando a Luz mais precisou, a Camila apareceu para ser uma boa mãe, perguntando se ela achava que ela era a única que errava. A Camila também errava, toda hora ela errava na verdade. Ela cita algumas burrices feitas por ela, e o pior dos erros foi quando ela tentou mudar a Luz para alguém que ela não era, a mandando para o acampamento de verão, tentando mudar a personalidade da Luz de uma bruxa para se encaixar no padrão que o diretor queria. Nesse momento a Luz percebe que ela errou quando tentou mudar a Luz. Agora o talismã da Luz começa a brilhar e temos uma cena digna de um Absolute Cinema aqui, com a Luz percebendo que todo esse tempo, de verdade, a única coisa que ela realmente queria não era ser exatamente uma bruxa. Quer dizer, óbvio que ela queria ser uma bruxa, mas isso era só uma consequência do seu objetivo principal, que no caso, o seu objetivo principal, o que ela realmente sempre quis, era ser entendida. Nesse momento o seu talismã se choca, mostrando que a Luz realmente tinha se encontrado. Todo esse tempo a Luz só precisava de um pouco de atenção nesse quesito. E eu adoro como esse episódio mostra que às vezes são coisas simples que causam esses problemas. A Luz se sente totalmente melhor e volta a ter alguma energia da Luz das primeiras temporadas. Isso é literalmente um amadurecimento que eu espero em um personagem assim. Uma das minhas maiores críticas a Star em Star vs Força do Mal é que a Star começa com uma certa personalidade, ela amadurece na segunda temporada e de repente vira uma personagem constante, se alterando entre essas duas pessoas. Aqui não, a Luz fica definida como alguém que amadureceu totalmente, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa séria. Eu admiro muito como eles fizeram esse desenvolvimento da Luz. Na minha vida de adolescente, tiveram alguns momentos sombrios. No geral, eu me dava muito bem com pessoas e tinha algumas amizades, mas com o tempo eu acabei percebendo que essas amizades nunca foram realmente grande coisa. E as poucas pessoas que eu realmente me importava, no fim, aproveitaram a primeira oportunidade para sobressair pra cima de mim. Dado todo esse contexto, depois de eu acabar uma amizade que me machucou muito, eu decidi assistir o show Amphibia. Um show que eu não dava muito valor no início, mas que, sei lá, podia me confortar um pouco. Acontece que ele rapidamente virou um show de conforto pra mim, com vários episódios hilários na primeira temporada. E, meus amigos, com o tempo o show foi evoluindo e chegou em coisas que eu com certeza não esperava ver. É sobre essas coisas que eu vim aqui falar hoje, como a Amphibia foi da amizade tóxica à redenção. Essa Annie, a protagonista desse vídeo, ela caiu nesse mundo maluco de sapos falantes e agora precisa achar um jeito de sair daí. E ela não tá aí sozinha, ela chegou com as suas duas amigas, Marcia e Sasha. Mas as coisas vão lentamente fazendo sentido conforme os episódios vão passando. No segundo episódio, nós pensamos que a Annie é a babaca da situação porque ela tenta forçar o Sprigg a fazer besteira. Até que no ponto crítico do episódio temos uma cena pra lá de interessante. They help each other get the things they want. Huh? Look, if a friend likes a pencil case, you get it for them. If your friend likes your new shoes, you give them to her. And if a friend wants you to steal a crazy music box from a thrift store, even if you really don't want to, you do it, okay? Because if you don't, they might not want to be your friend anymore. Ok, a Annie com certeza tem alguma mágoa relacionada à amizade no passado e ela não sabe muito bem esse conceito. Parece que ela vivia em algum tipo de relação que ela era dominada por pessoas e só estava aceitando isso. Mas bem, vamos passar isso por agora porque eu acho que é interessante falar sobre a amizade de Annie Sprigg. E caramba, eu acho incrível como isso vai progredindo realisticamente. A Annie e Sprigg começam tendo algum grau de amizade porque o Sprigg se interessou por conhecer a Annie e bem, a Annie meio que não tinha muita escolha. Mas ela gostou de passar o
tempo com ele. Até que eles começaram a passar por coisas juntos. Fizeram pizza, dividiram um quarto, dirigiram a Bessie, tudo isso levou à amizade deles. Isso meio que fez a Annie refletir sobre a amizade. Não porque ela começou a odiar a passada, mas era diferente do que ela tinha com Marcy e Sasha. Parecia que com as duas, a Annie tinha que esperar por aprovação, enquanto com Sprigg parecia que os dois se apoiavam mutualmente. Não importava o que o outro queria, os dois iam se divertir juntos no fim. Bem, se a Annie já se questionava sobre, imagina quando o episódio Reunião chegou. Aqui a Sasha finalmente aparece e, caramba, tem uma história pra explicar aqui. Em resumo, ela foi capturada na Torre dos Sapos quando chegou em Amphibia, e essa torre é liderada pelo Capitão Grime. Acontece que apesar de ser temido, Grime não conseguia comandar um exército. Seus súbitos tinham muito medo dele e não conseguiam agir corretamente. Acontece que quando a Sasha escapa, ela consegue liderar o seu exército corretamente, dando confiança aos sapos, e estabelecendo uma relação de proximidade que eles não tinham com Grime, o que fez o capitão dar valor a Sasha ao ponto de liberá-la da prisão e a tornar uma pessoa importante dentro do castelo, inclusive ajudando a achar a Annie. Aparentemente, as três amigas tinham roubado uma caixa de música, sabe, na zoeira como adolescentes normais fazem, e acabaram caindo nesse mundo que é Amphibia. Acontece que nós passamos os primeiros 19 episódios sem ter ideia do que caramba eles estavam fazendo para terem roubado uma caixa de música do nada. E bem, agora receberemos o ponto de vista da Annie e Sasha. Aparentemente era o aniversário de 13 anos da Annie, e ela rapidamente se encontra com Sasha naquele dia. As duas vão pra aula, mas antes nos damos de cara reparamos uma coisa. Por bem ou por mal, a Sasha era uma manipuladora. Uma garota tentou implicar com a Annie, mas ela rapidamente conseguiu fazer ela parar só na conversa. O problema é que na sequência, a Sasha vai lentamente convencendo a Annie a fazer algumas coisas mais complicadas. Primeiro saindo da aula, depois matando a aula oficialmente e até pichando algumas paredes. Analisando o comportamento das duas, você repara que a Sasha conseguia fazer as pessoas fazerem o que ela quer. A Annie não quer matar a aula? Sem problema, vamos falar pra ela o quanto é ruim ficar na aula. Quando você fala muito sobre um assunto, as pessoas que têm dificuldade em dizer não, acabam vendo que você se importa com aquilo e consegue convencer fácil elas, por mais gente boa que isso seja. Mas continuando, apesar das duas matarem a aula, a Annie estava minimamente de acordo com isso. A Sasha tinha prometido que chegando aos 18 ela liberaria para comemorar a sua festa em casa. O problema é que chegando aos 18 isso não aconteceu. A Sasha fez jogo duro porque a Marcy tinha mandado a foto de uma suposta caixa de música que elas tinham que ver antes de sair. A Annie não queria se atrasar nem ferrando, mas mesmo assim ela acabou caindo no conto da Sasha depois dela aumentar o tom de voz. E bem, aconteceu o que aconteceu. Muito tempo depois, e as duas se encontram, é uma felicidade absurda, afinal elas eram duas grandes amigas e ficaram muito tempo sem se ver. Você tende a deixar algumas coisas pra trás para lembrar dos bons momentos nessas horas. Acontece que elas são convidadas para comemorar tudo na Torre dos Sapos e não tinha motivo para duvidar disso, afinal, a Annie e Sasha acima de tudo são amigas. Acontece que a Annie meio que receberia um motivo pra duvidar. Elas estavam aproveitando um tempo a sós, enquanto os Sapos e Huz estariam comemorando em outra sala. No momento em que as duas estavam aproveitando, a Sasha tentou largar uma informação torcendo para ele não ligar e ela falou como os sapos da torre tinham a missão de governar todas as Huz como se fosse uma hierarquia. Acontece que no episódio passado o Hop-Pop concorreu à prefeitura e isso foi interpretado como uma forma de evolução das Huz. Afinal, o prefeito atual era um sápio e o Hop-Pop sendo uma Huz poderia ser o começo de uma revolução. Como uma forma de punir esse ato antes que tivesse alguma oposição do povo, o Hop-Pop teria que, bem, ser comido por uma planta gigantesca. Ainda não poderia deixar isso acontecer e tenta escapar com as Huz, mas é pega. As Huz são levadas ao topo e acontece que a Annie decide se envolver naquilo, protegendo o Hop-Pop. A Sasha tenta intervir, levantando a voz, tentando manipular a Annie, e a Annie estava perdida ali. Mesmo que ela tivesse um motivo para quem lutar, ela se sentia mal. Muito mal por se opor à sua amiga. Aquilo era um caminho sem volta, até que o Sprigg aparece. Por muito tempo ninguém tinha dado apoio a Annie. Ninguém tinha coragem de se opor à voz da Sasha, nem mesmo a Marcy. Mas dessa vez ela tinha um amigo a confiar, alguém que tinha entendido seus interesses e queria fazer as coisas junto com ela. O Sprigg protege a Annie e era isso que a Annie precisava. Acontece uma briga entre Annie e Sasha e a Annie ganha, mas por algumas coisas do episódio a torre acaba explodindo e ao som de Leon Me, a Sasha quase cai da torre. A Annie tenta resgatá-la, mas falha. Entretanto, o Grime pega ela, evitando qualquer tipo de contato entre as duas. Bem, é claro que as duas precisavam de alguma conversa depois disso. A Annie não cairia mais nas manipulações da Sasha e ela finalmente tinha entendido o que era amizade. Ter alguém ao seu lado ao invés de alguém que se impõe a você. Mas eu vou fazer um questionamento que foi muito comentado na época. Dá pra salvar uma amizade assim? Bem, você aí de casa pode pensar que não, e uma vez que uma pessoa é manipulativa, ela não vai deixar de ser assim. Mas eu penso que é possível. E eu tô falando agora sobre o pensamento que eu tinha na época, pra deixar bem claro. Acima de
tudo, algo que fica claro com a gente assistindo a série é que a Sasha gosta muito da Annie. Isso já significava alguma coisa. Os momentos que ela tentou manipular foram por interesses dela, mas mesmo sendo coisas que a Annie não queria fazer, não é como se a Sasha usava totalmente por maldade. Será que ela realmente sabia que ela estava sendo uma pessoa ruim? Sabe, nós temos umas informações no diário da Marcy que os pais dela eram divorciados desde os 5 anos de idade. Será que esse tipo de coisa não afeta a vida de alguém? Eu tenho certeza que por mais idiota que a Sasha tenha sido, ela não via que aquilo era errado. Bem, eu diria aqui que cada um tem o seu ponto de vista, mas independente do que você pensa, você ainda vai ter muito que aprender com essa série. O que me lembra outra amizade da Annie. Marcy e Will. Ainda vamos discutir o problema da amizade dela, mas eu amo essa personagem. Ela é simplesmente incrível. Um dos meus chips favoritos de personagens são quando eles deixam claro do que gostam e fazem questão de afirmar isso quando podem. Claro, você tem que tomar cuidado nessa ocasião para não fazer um personagem repetitivo, mas aqui a Marcy faz isso muito bem. Continuando a história de onde paramos, a Annie estava decepcionada pela Sasha, mas ainda precisava achar um jeito de voltar para casa. Ela conversa com Hop Pop e descobre os habitantes de Newtopia poderiam ter mais conhecimento sobre a caixa de música. Depois de uma longa jornada até a cidade, nós temos um emocionante reencontro com a Marcy. É muito bonitinho ver essas duas, mas acontece uma controvérsia entre os plantas. A Polly e Hop Pop estavam mais convencidos que a Marcy era diferente da Sasha. Entretanto, o Sprig, por ser mais próximos da Annie, teve grandes dúvidas pela Marcy aqui. Felizmente, essa desconfiança foi lentamente sumindo. Eu gosto dessa temporada porque ela tem alguns episódios mais divertidos do desenho inteiro. Ela não é minha favorita, mas eu entendo que grande parte do público gosta da dinâmica entre Annie e Marcy aqui. Chega a ser algo semelhante ao Sprig, mas sei lá, a Marcy é só melhor. Não tem muito o que falar da parte ruim da Marcy ainda, mas já vocês vão entender. Acontece que nesse tempo a Annie meio que conversou com o governador de Newtopia e nós descobrimos que para todo mundo voltar para casa elas precisariam restaurar as 3 pedras que estavam presas na caixa. Essas pedras, quando unidas, podem levar os usuários a qualquer dimensão. O jeito de carregar esses trecos eram em templos. A Annie e Marcy passam sobre o primeiro e segundo, mas o terceiro era mais complicado. Envolvia força e eles não estavam conseguindo. Até que, bum! Bem na hora a Sasha aparece, só que ela tava meio diferente. Ela disse que aprendeu uma lição e pensou nesse tempo que estava fora, até mudando, sendo uma pessoa menos manipulativa agora. Ok, essa foi rápida. Bem, mais ou menos, digamos que ela tinha um plano maior que isso, mas cobriremos isso depois. O importante é que a gangue estava reunida de novo, mas a Annie não tinha tanta confiança na Sasha, o que sabe, é justo. Mas com o tempo, as duas foram se aproximando e no momento em que a Annie mais precisou, a Sasha salvou, restaurando a terceira pedra, o que foi o ponto final para a Annie voltar a confiar na Sasha de novo. Todo mundo volta para o Earthwood para uma despedida e depois de um jantar das 3, que elas até se estranharam um pouco com a Sasha, mas era o início da restauração da amizade. No fim das contas, ainda temos a batalha de bandas. Caramba, eu adoro essa música. Embora elas não estivessem totalmente unidas, essa é a marca da união das 3 e não é por menos. Isso aqui é incrível. Tem um clipe em algum vídeo passado meu falando sobre tudo isso, então para não me repetir tanto, esse daqui é o início do arco de redenção da Sasha. E calma que vocês já vão entender melhor. Em resumo, a Sasha tenta forçar as duas amigas a cantar a música que ela queria na batalha de bandas. Acontece que a Marcy e a Annie queriam cantar a música que era mais pessoal pra Annie, que ela criou sobre esse tempo morando em Amphibia. A Sasha então sai da banda e tenta cantar a sua própria música, mas ao se aliar com Toad, ela percebe o quão chato era ter que ouvir uma pessoa dando ordem sem você poder falar nada. Assim ela percebe que estava sendo uma babaca naquela relação e entra na banda de novo, cantando assim a música No Big Deal. E caramba, essa aqui teve muita gente cantando. De qualquer forma, esses seriam os últimos dias das 3 presas em Amphibia, mas antes de ir pra Newtopia, bem, meus amigos, chegamos à hora da destruição que foi True Colors. Esse episódio fez muita gente se ferrar emocionalmente. Ele é uma pérola das animações e o favorito de muita gente por aí. Caramba, 9,8 no MDB são poucos desenhos que tiveram episódios com essa nota. Achei impressionante que o desenho alcançou aqui. O episódio começa com as 3 indo para Nova Topia e recebemos a revelação de que sim, o que era imaginado aconteceu, a Sasha nos traiu. Bem, vamos lá. Eu não falei muito sobre para não perder o foco, mas aconteceu umas coisinhas nesse tempo. Após perder a batalha para Annie, a Sasha estava muito decepcionada. Ela e o Grime tinham perdido tudo, a torre, os soldados, aquela que algum dia foi a sua amiga, mas não podia ser assim. Então ela começou a pegar alguma tristeza da Annie naquele momento, mas ela ainda sentia algo pela Annie. Aparentemente no caminho a Sasha e o Grime foram pensando mais sobre os sapos e chegaram à conclusão de que o Andrews e os tritões de Nova Topia estavam na teoria em cima da hierarquia governando os sapos. O plano era tomar o lugar deles e assumir o controle de toda a Amphibia com um golpe de estado. Ela ganhou
o apoio de outros sapos depois de conquistar o martelo. Voltando para a conquista, no fim das contas, a Sasha estava decidida. Ela queria governar a Amphibia agora. A Annie fica 100% brava e começa a desabafar. Ela fala o quanto estava decepcionada, ela confiou na Sasha. A Annie realmente tinha pensado que a sua amiga tinha mudado, mas não, era outro esquema. A Marcy com medo tenta reunir as duas, mas bem, não funcionou. A Annie continua indo pra cima da Sasha, que prende as duas. Por mais que elas estavam pensando em um plano para recuperar o poder, eu acho útil o ponto de vista da Sasha aqui. Depois de olhar pro seu reflexo, ela começa a pensar um pouco nas palavras da Annie. Será que ela realmente estava satisfeita com o que ela fez? Ela realmente era uma péssima pessoa? Então ela tenta evitar pensar sobre, mas sem querer acaba descobrindo algo maior. O Indras planejava algo. Por outro lado, o plano da Annie estava dando certo. Temos um final com uma nova briga das duas, e a Sasha até tenta encarar, mas acaba perdendo pra Annie de novo. Com a inimiga presa, o rei acaba alcançando a caixa e eu acho que vocês já sabem que vem por aí. A Sasha tenta avisar, mas por que você vai acreditar em alguém que só fez parte de esquema atrás de esquema em cima de você? O Andrews assume o controle e é revelado como o grande vilão final. No passado de Newtopia, ele deveria usar as caixas para invadir planetas, mas por erro do Andrews isso nunca aconteceu. Agora recuperado a caixa, isso poderia voltar a acontecer. Mesmo discordando das ideias, a Annie e Sasha se preparam para lutar juntas, tirando o rei dali. Acontece que antes disso, a Marcy se mete no caminho e... meus amigos... Sinceramente, se vocês realmente querem se sentir mais surpresos, esse é o momento do vídeo que eu peço para vocês darem uma olhada no desenho. Amphibia é uma obra incrível e eu garanto que é outra experiência assistir tudo pela primeira vez. Mas se já viu o desenho ou vai ignorar o aviso, eu tenho que dizer. A Marcy tinha feito um acordo com Andrews, o rei pegaria a Annie, a Sasha e a Marcy e a jogaria em mundos para ter aventuras para sempre e poder se divertir. Em troca, o rei tomaria posse da caixa de música, mas ele traiu a Marcy. Mas por que a Marcy fez isso? Eu acho que tá na hora da gente olhar o último ponto de vista da situação. A Marcy estava na biblioteca da escola quando achou um livro dizendo sobre uma tal caixa de música. Mas antes que ela olhasse muito mais, ela recebeu um zap da sua mãe e o pai para eles conversarem. Bem, meio que os pais da Marcy estavam de mudança e eles separariam Marcy de suas amigas. Aquilo não era aceitável para a garota, ela não podia perder o contato. Aquelas duas significavam tanto para ela. Ela só foge de casa e corre pra rua até que ela se deparou com uma caixa de música muito semelhante ao livro. E bem, acho que o resto vocês imaginam o que aconteceu. É entendível a garota ficar triste por tudo, mas ela não estava preparada. Ela colocou suas amigas em risco por um medo seu. Ela tinha medo de continuar depois daquilo. Mas, bem, isso já não importava. A Annie puxa o discurso e diz que as três cometeram erros, mas o importante era derrotar o verdadeiro vilão, o Andrews. O resto eu não quero falar muito nesse vídeo, porque ele ficaria com 3 horas de duração. Mas, resumindo, o Andrews pega o Sprig e joga. A Marcy salva ele a tempo, mas isso serviu como combustível para a Annie entrar no modo Super Saiyajin dela. E a partir daqui temos uma sequência de animações fluidas. Até a energia da Annie acabar, a Marcy arruma a caixa e manda a Annie e os Planters para a Terra. Mas bem, se antes ela tomar uma facada no processo. Isso foi complicado na época, mas fiquem tranquilos que ela ainda tá viva. O complicado é acabar o episódio com essa cena. Isso foi louco. De qualquer forma, finalmente chegamos na parte do vídeo que o ponto de virada acontece. A Sasha, o povo começa a entregar presentes pra ela por ser uma boa protetora da cidade. A culpa estava caindo. Ao derrotar um robô do Andrews, eles descobrem que o Andrews tinha achado a localização deles. E o Grammy também decide entrar pro lado da Sasha aqui. Mas, bem, eu acho legal como a mudança da Sasha é representada pela troca no cabelo dela também. No geral, o arco de redenção dela chegou. Rolam umas coisas na Terra e a Annie consegue voltar pra Amphibia. Eu acho tão emocionante esse reencontro delas. Ela se certifica de ser o mais claro possível em seu pedido de desculpas e tenta passar a liderança da rebelião pra Annie. Dessa vez era diferente. Você conseguia notar que ela estava sendo honesta. Pessoas eram diferentes. Ela fala pra Annie quando se sentia mal por tentar manipular, mas ela estava lutando pelo certo dessa vez. Fazendo as pazes, a Annie percebe o esforço que ela estava tendo. Ainda falta cobrir o último caso, mas ele é um pouco mais complicado. A Marcy estava presa e o principal vilão aqui é o Core. Basicamente, ele é a concentração de todas as mentes brilhantes de Amphibia e a Marcy estava no meio daquilo. Na verdade, em uma cena pra lá de tensa, ela vira hospedeira, e daí chegamos nas consequências que veríamos em All-In. Aqui vemos como a Annie e a Sasha acabam que sem querer ignorando os interesses da Marcy. No mesmo episódio, a Sasha pergunta para a Annie sobre a Marcy se no fim das contas, de algum jeito, dava pra salvar essa amizade. Valia a pena perdoar a Marcy? A Annie, como a protagonista perfeita que é, apresenta os fatos. Ela diz como elas ignoraram os interesses da Marcy, e talvez isso tenha criado alguma insegurança na Marcy de que ela não conseguia
conseguia ter os seus sonhos realizados. A Sasha então questiona e responde que apesar disso, isso não mudava o que ela fez. A Annie então fala que não era sobre o que ela fez, mas por que ela fez. A Sasha então desaba e fala que não estava conseguindo perdoar ela. A Annie então, com toda a calma do mundo, falou uma das coisas que me fez pensar o quanto ela é incrível. Não é fácil, perdoar é difícil e pode levar tempo, mas acredite, vale a pena. Caramba, olha só o que a gente tem agora. Sabe, temos casos e casos para perdoar, mas eu vejo que nessa situação, a Marcy se importava muito com as duas e todos os erros dela foram na verdade tentando acertar, pensando que seria benéfico para todo mundo, mas erroneamente ela ignorou os interesses das duas e das suas famílias. Isso faz a Sasha chorar e ela finalmente entende. Agora elas iriam com tudo lutar pra cima do Andrews. Eu amo esses 3 episódios de Sinais de Anfíbia, poderia passar horas falando ele, como eles são os melhores da animação, mas esse vídeo tá muito longo, então só vamos cobrir a parte da Marcy aqui. Entramos na cabeça da Marcy, que por falar nisso ela ainda estava viva, mas como hospedeira do Cor. Como sua memória estava parcialmente perdida, ela acaba só lembrando de como ela queria ter aventuras com a Annie e a Sasha. E bem, o Cor acaba entregando isso para ela. Tudo que ela sempre sonhou, ela estava recebendo, brincando nas suas fantasias. Era aquilo que ela queria. O problema é que aquilo estava bom demais para ser verdade, e a Marcy acabou percebendo isso. A Marcy vê que aquilo não era real e começa a chorar, restaurando as suas memórias. A Marcy desabafa. Isso não é real, né? As verdadeiras Annie e Sasha não querem o que eu quero e isso é triste, mas eu não posso forçá-las a seguir os meus desejos, isso é errado. Eu aprendi isso do jeito difícil. O Aldrich tenta forçar ela a se anexar ao Cor, mas ela recusa. A Marcy vê que ela não queria viver em uma fantasia dessas. Ela começou tudo porque queria escapar da realidade, mas dessa vez ela não iria fugir. A Marcy iria encarar as consequências das suas ações, não importava o que rolasse. Tudo isso combina para o desabafo final. Depois da Annie e Sasha vencerem, elas conseguem a liberar do núcleo. Com a Marcy chorando e se desculpando, ela aprendeu a lição com a Annie. Por mais triste que isso seja, as coisas mudam, mas nada, nem o tempo, tiraria delas tudo o que elas tiveram juntas. Isso ficaria pra sempre. Com a amizade reparada, as 3 encaram o núcleo na forma final, que, by the way, estava atacando a lua para a Anfíbia. Elas se concentram e usam as energias das pedras para um confronto final épico, entrando na forma calamidade e acabando com todos os soldados ao som de No Big Deal. Caramba, meus amigos, isso aqui é arte. Eu adoro essas cenas feitas para nos hyparem e é incrível ver essas 3 lutando juntas. No Big Deal é literalmente o tema musical delas. No fim, a Annie usa o poder das 3 pedras para derrotar o núcleo. Temos um final não tão feliz aqui, com as 3 tendo que se separar dos amigos sapos e não podendo voltar para a Anfíbia. O vídeo não é sobre isso, mas essa cena é emocionante. Só não tão emocionante quanto o final dessa história. Que, meus amigos, lembram que elas teriam que se separar? 10 anos depois, a Marcy volta para reencontrar com a Annie e a Sasha. Descobrimos que as duas ainda se falavam, mas um pouco menos depois de caírem em caminhos diferentes. Mas de qualquer jeito, era a chance delas se encontrarem, voltando a ser melhores amigas. E bem, depois de um turno de herpetologista da Annie, Sasha e Marcy chegam pra dar um oi. E em uma cena pra lá de emocionante, a principal lição de Anfíbia é citada. Mudança é difícil, mas é assim que crescemos. A coisa mais difícil é perceber que você não pode ficar com algo pra sempre. Às vezes você tem que abrir mão, mas das coisas que você abre mão, você sempre se surpreende com aquilo que de algum jeito, de alguma forma, volta pra você. Tudo isso enquanto Sasha e Marcy aparecem na tela e bem, se você tá curioso pra saber se elas viraram amigas de novo, depois dos créditos da série recebemos essa foto e digamos que eu tenho certeza que essas 3 estão muito felizes agora. Star vs Força do Mal tem os piores relacionamentos entre adolescentes que eu já vi. Star vs Força do Mal é uma figura carimbada aqui no canal como o desenho que eu xingo todo vídeo. E não é por menos. Esse desenho tinha um potencial enorme que foi desperdiçado e isso me incomoda muito. Indo de um dos melhores desenhos no final da 2ª temporada pra aquele show de horrores que foi a 4ª temporada. Não à toa estou produzindo um vídeo de 1h30 pra colocar alguns pregos no caixão desse desenho e falar sobre o quanto eu não gosto do fim de temporada dele. Mas enquanto esse vídeo não saiu, eu decidi pegar algumas coisas do roteiro daquele vídeo e aprofundar mais aqui. Então se preparem para alguns minutos de eu xingando Star vs Força do Mal. O que mais me incomoda nesse desenho é que ele tem muitos chips. E você tem que tomar muito cuidado para conseguir escrever uma narrativa que faça sentido os personagens ficarem com várias pessoas por aí. Mas o show definitivamente não toma esse cuidado e só joga os personagens em vários relacionamentos. Esses relacionamentos sendo Kelko, Jarko, Tom Star e, claro, Starko.
Eu vou falar individualmente cada relacionamento por ordem do que eu mais tenho coisa pra falar sobre. Então vamos logo começar com Kelko. Esse chip começou na metade da 4ª temporada e ele mostrava o relacionamento entre Marco, um adolescente que foi problemático no seu último relacionamento, e Kelly, uma adolescente que foi problemática no seu último relacionamento. Falando sobre a Kelly por um instante, já repararam como 90% do tempo de tela dela na série é sobre ela sofrendo por causa de relacionamentos? Isso é triste porque ela realmente parece ser uma personagem legal, com boas ideias, mas toda vez que ela tem uma aparição é dela sofrendo por causa do seu namorado, ao qual os dois terminam e voltam toda semana. Certo momento, o Marco é convocado para ajudar a Kelly a se livrar do seu namorado, porque ele tava meio que morando dentro dela. O Marco precisava entrar e expulsar ele dali. O Ted reconhece que precisava ir, mas antes disso alerta o Marco sobre seu sentimento pela Star. E o Marco começa a fugir porque aquilo realmente era um tema complicado para ele. Assim, a Kelly se aproxima dele no fim do episódio e os dois conversam um pouco mais. A Kelly não queria ter sentimentos pelo Ted e o Marco não queria ter sentimentos pela Star. Isso fazia os dois terem algo em comum e foi muito bonitinho ver eles se aproximando. Tanto que depois disso, os dois se aproximam cada vez mais nos episódios. Até que no episódio O Mundo da Kelly, os dois fazem essa dança maneira que foi nos indicado como algo que só pessoas em perfeita sincronia conseguiriam fazer. Assim, no fim do episódio, eles ficam juntos. O que é forçado, mas é bonitinho de ver. O problema é que depois disso, só foi nos estabelecido um episódio com os dois como casal, que foi o episódio Cornball, que nem sequer dá muita atenção pra eles. O plot principal dele era outro. Daí você deve estar se perguntando que se esse é o único episódio que eles são vistos como um casal, isso deve significar que tem um episódio para mostrar o término deles, né? Então, digamos que toda essa relação que teve alguns episódios de construção é terminada por um término fora de tela. Quem diabos achou que seria uma boa ideia terminar um relacionamento fora de tela? Em hipótese alguma, você pode terminar o relacionamento do seu desenho fora de tela. Isso é literalmente mandar um vai se ferrar para o público. Imagina um chip que toda a comunidade shippou por algum tempo, mas ele só acabar de repente do nada, sem nenhum sinal que os personagens estavam tristes nele. Pareceu alguma tentativa desesperada do show para chamar a atenção e eu odeio eles por isso. O pior é que o babaca da vez é o Marco, falando que foi um término consensual entre os dois e eles estavam infelizes no relacionamento. O pior é que a Kelly foi mostrada alguns episódios antes como alguém que sofria por algum tipo de depressão por causa dos seus relacionamentos. Do jeito que o término acontece, o Marco é só mostrado como um babaca absurdo. Olha, esse daqui é mais complexo. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre ele, então eu vou tentar não me alongar tanto aqui. Esse foi o primeiro chip que os desenhos nos apresentou, sendo o relacionamento entre a Jack, essa garota incrível que Star vs Força do Mal nos proporciona, e Marco, esse garoto nerd que costumava ser o personagem mais identificável do show. Como eu não quero repetir a mim mesmo, eu vou falar mais como esse chip significava muito pro desenho e os escritores eram questão de estragar ele. Bem, vamos lá, esse daqui é o Marco. Nos primeiros episódios ele é mostrado como um nerd que tirava notas boas, mas ao mesmo tempo tinha suas próprias características que o tornavam uma pessoa única, como o fato dele querer que as pessoas o levassem mais a sério. Ele também sempre teve um crush na Jack, mas nunca teve coragem de ir falar com ela, o que é bem identificável. Eu acredito que tem uma grande chance de você que tá me assistindo agora já teve que lidar com uma paixãozinha que você não teve coragem de falar. Até que a Star apareceu na vida dele e algumas coisas mudaram. Uma delas é que ele começou a se aproximar de algumas pessoas. Eventualmente ele começou a receber ajuda da Star pra falar com a Jack, mas ele meio que nunca conseguia passar da fase de ficar todo apaixonado por ela. Até que um dia a Star perguntou como ele ficaria com a Jack no fim das contas, e ele disse que tinha tudo programado com um plano pra ficar com ela, mas ele nunca conseguiu tomar o próximo passo. Até que no fim do episódio ele conseguiu tomar o próximo passo e deu um oi pra Jack. Conforme os episódios foram passando, ele foi avançando cada vez mais, até confessar ter uma queda nela no episódio e chamar ela pra sair alguns episódios depois, mesmo sendo humilhado o episódio inteiro. E deu certo, no fim das contas a Jack decidiu dar uma chance pra ele. Todo esse relacionamento teve uma construção por 2 temporadas inteiras. Ele não só representava o relacionamento entre dois personagens, mas também todo um amadurecimento por parte do Marco, indo de uma pessoa que não conseguia falar com mulher para conseguir namorar a garota que ele sempre queria desde o jardim de infância. O problema é que o término repentino entre os dois viria. Basicamente, os escritores precisavam acabar com esse chip de algum jeito, afinal a ideia de chip final canônico sempre foi Starco,
mas não dava pra fazer isso com o Jorko sendo oficial. O problema foi o jeito que eles acabaram o relacionamento entre os dois. Então, sabe toda a progressão de personagem que teve por parte do Marco? Ela meio que só foi jogada no lixo. A solução foi tornar ele um babaca nesse episódio. O personagem esquece toda a evolução que ele teve e começa a agir feito um babaca aqui, parando de dar atenção pra Jack e apenas falando sobre a vida dele em Milne. E principalmente não parando de usar essa maldita capa na ocasião. Aliás, vale ressaltar aqui que essa capa praticamente nunca mais foi vista o desenho inteiro. A Jack fala que ele não estava dando atenção pra ela e de primeiro momento ele parece mudar. Os dois passam a ter um episódio incrível juntos, mas de um jeito revoltante. No fim do episódio, a Jack descobre que o Marco estava escondendo a capa. E na hora de se explicar, o Marco solta uma das frases que mais me deixaram bravo quando eu assisti esse desenho. Então eu tô achando que agora é hora de eu te dar um fora. Eu quero fazer isso funcionar. Você é minha melhor amiga, Jack. É isso, o Marco mal liga pro término e decide ir pra Milne, retirando assim a Jack do desenho, e acabando com um relacionamento que tinha mudado o personagem do Marco por completo. Tecnicamente, esse foi o chip mais antigo do desenho. A Star e o Tom já tinham namorado no passado, mas a Star viu que ele era um boboca e terminou com ele. E sabe, eu diria que a Jack foi pro Marco que a Star foi pro Tom. Na primeira temporada, apesar do Tom parecer uma péssima pessoa, você pelo menos tinha certeza que ele gostava da Star. Isso era inegável. No mais, nas duas primeiras temporadas, ele é mostrado como alguém que tinha sentimentos pela Star e tenta de todas as formas possíveis namorar ela, mesmo sendo a pessoa mais tóxica do mundo por isso. Até que lá pelo meio da segunda temporada, ele percebe que não conseguiria namorar a Star sendo tóxica. Então ele para de tentar sair com ela de um jeito forçado e resolve tirar um tempo para cuidar de si mesmo. Nesse tempo ele faz as pazes com o Marco e a Star e tenta ser alguém melhor. No momento que a Star percebe que ele mudou, os dois voltam a namorar e isso continuaria até praticamente o último episódio do desenho. Sobre a relação entre os dois não tem muito o que dizer. Foi uma relação muito sólida e isso foi bem escrito. Bem, ela foi sólida se você tirar a parte do quanto a Star era uma péssima namorada pro Tom. Ironicamente, a babaca da história no fim das contas foi a Star. Ela protagonizou algumas cenas como ter um beijo forçado com o Mark e ao invés de admitir isso pro Tom ficar escondendo por uma temporada inteira. E no momento que o Tom descobre isso e tenta conversar com a Star, ela fica brava porque ele sabia disso, mesmo que ele estivesse calmo e entendeu que foi algo forçado. Constantemente humilhar o Tom em público por coisas ridículas, como se espreguiçar, assoprar a boca dele na hora que ele tentava ser alguém romântico. Esse vídeo não é pra analisar o chip em si, mas eu achei legal destacar como a Star é babaca. O problema é o término deles. Apesar da Star ser babaca aqui, isso nunca foi mostrado como um problema pelo desenho. Fora a cena que eles discutem um beijo forçado, tudo foi mostrado como uma piada no contexto. Então o relacionamento dos dois era estável. Até que no mais absoluto nada o desenho me solta uma das coisas mais bestas que eu já vi. Star, eu agradeço o esforço. Mas saber no final não é sobre o que você faz ou o que deixa de fazer, é sobre onde você está indo. E você e eu estamos indo pra lugares diferentes. Sim, eles com certeza estavam em caminhos diferentes. O Tom mudou todo o seu personagem para ser alguém melhor para Star e aparecem do mais absoluto nada, terminando com ela como se eles estivessem felizes como casal. Poxa, 5 segundos atrás eles estavam tendo essa cena fofa. Mas o pior vem agora. Depois dos dois terminarem, a Star simplesmente resolve não ligar mais pro Tom. 2 episódios depois ela começa a namorar o Marco, literalmente indo do namoro pro outro. Aproveitando sobre esse assunto do Marco, eu acho que dá pra ir pra categoria que vocês com certeza querem mais saber a minha opinião sobre. Olha, eu quis deixar essa categoria pro final para vocês entenderem uma coisa. Os escritores abriram mão de tudo para esse chip. Abriram mão da qualidade da história, abriram mão de personagens incríveis do desenho, literalmente ignorando personagens que se mudaram totalmente para conseguir namorar as pessoas que eles gostavam. Tudo isso para fazer esse chip acontecer. Mas acreditem, de algum jeito eles estragaram até o chip que era mais óbvio de acontecer em primeiro lugar. Star, quando o início do desenho era bom, era bonitinho ver a Star torcendo pro Marco e vice-versa. Mas isso não deveria acontecer. Ou se fosse acontecer, eles não deveriam dar muitas ideias em outros chips, como aconteceu. Mas bem, assim como tudo em Star vs Forças do Mal, o chip caiu de qualidade e se perdeu no meio do caminho. Mas quando o Marco começou a namorar a Jack, isso foi parando. E isso foi correto.
O show dá destaque nisso, mas por algum motivo quando a Star namora o Tom isso não para, tendo momentos como eles fazendo um coração no episódio dos Cavaleiros, a Star corando pro Marco no episódio da Neverzone. E claro, o pico disso no episódio Buffy Buddies, quando o beijo forçado acontece. Olha, pra você construir um bom relacionamento em um desenho, você não pode só jogar momentos em que os personagens ficam juntos como acontece em Star. Você tem que mostrar que os personagens estão se aproximando. Todos os chips anteriores a isso tinham algum motivo pra acontecer. Kelko tinha um motivo de ambos estarem com problemas em seus relacionamentos e pensarem que a solução era os dois ficarem juntos. Jarko acontece porque a Jack sempre foi o desejo pro Marco e isso já estava pré-estabelecido antes do desenho acontecer. Tom e Star aconteceu porque Tom melhorou como pessoa e relacionamento com a Star era a marca de que ele virou alguém melhor. E Starco acontece porque, bem, ele tinha que acontecer, sem nenhum outro motivo pra isso. Os desenhos normalmente dão como motivo pra um chip acontecer os dois personagens em questão se aproximando levemente, e isso já funcionaria aqui. O problema é que eles já tinham se aproximado totalmente no final da primeira temporada, e era preciso de alguma outra coisa como justificativa pra eles ficarem juntos, o que não foi mostrado. Parece que eles só ficam juntos porque sim, porque a crew do desenho queria, sem nenhum tipo de aproximação entre eles. E caso você diga que a Lua foi motivo pra isso, eles confirmaram que a Lua não foi motivo do amor entre os dois em um episódio futuro e no Ask Me Anything de Star vs Source do Mal. Então Starco não tinha motivos pra acontecer, mas por algum motivo aconteceu. Do mais absoluto nada, o Marco demonstrou interesse na Star e a Star começou a demonstrar interesse no Marco, sendo que a Star tinha namorado o Tom no dia anterior. Vale ressaltar que o Marco não tinha demonstrado interesse nenhum na Star desde que a maldição foi quebrada. O mesmo vale pra Star. Quando eu digo que os escritores abandonaram tudo pra Starco acontecer, eu incluo até a qualidade de escrita que o show teve. Nos episódios finais eles estão em uma guerra gigantesca contra a Mina e precisavam de uma inspiração para poder lutar. Ninguém tinha algum plano e a situação estava complicada. A Star era uma das poucas pessoas com acesso à magia naquela sala e ao invés de ir ajudar com algum plano, ou ao menos ficar ali para ajudar, ela fala que ia sair com o Marco no meio de uma guerra. O Marco até questiona isso e pergunta se não era meio aleatório, mas ele vai mesmo assim. Um monte de coisa bizarra acontece, eles se beijam e Stark é confirmado. Vamos lá. Durante o show inteiro, ambos os personagens foram mostrados não querendo ter sentimentos um pelo outro. O Marco fala isso inúmeras vezes, incluindo uma crise absurda quando o Ted fala sobre. A Star também tem uma mini crise quando o Tom fala que ela tinha uma queda pelo Mar. Em resumo, esses dois personagens passaram a série inteira querendo evitar sentimentos um pelo outro. Será que o melhor jeito de acabar com isso era com o relacionamento dos dois? Eu falo isso como alguém que já gostou de Starco, e eu tenho certeza que esse chip poderia funcionar, os dois combinam um para o outro, mas escritores só jogam eles em relacionamentos e eu não entendi o porquê dessa escolha. Então para fazer esse vídeo eu decidi ir atrás do porquê eles não focaram em Starco desde o início do desenho. E acreditem, eu descobri uma resposta que me decepcionou muito. Como todos nós sabemos, relacionamentos são confusos. Uma coisa que eu pessoalmente não gosto são histórias onde os primeiros relacionamentos dos personagens também são os últimos. Eles precisam namorar outras pessoas e ter outras experiências. Essa foi uma citação feita pela Darren Neffs no Ask Me Anything de Star vs Source do Mal. Agora você junta isso com um clipe de Star vs Source do Mal. Bom, ela gosta de você, mas acho que ela tem medo de que você me machuque de novo. Espera, por quê? Só porque a gente terminou? Todo mundo termina, é isso que os jovens fazem. Os jovens são burros. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu ri e continuei o episódio. Mas escrevendo esse roteiro, eu percebi o real ponto de vista da Darren Neffs. Ela realmente acha isso. A Darren clama que ela está apenas escrevendo relacionamentos realistas entre adolescentes. E isso seria benéfico para Star vs Source do Mal. Por isso a Star e o Marco não ficaram juntos logo de cara. Bem, antes de eu falar o que eu vou falar, eu tenho que explicar uma coisa. A maioria dos desenhos infantis tem um relacionamento como único para cada personagem, não porque os produtores acham isso realista, mas sim porque funciona. Não é porque algo é realista que isso vai funcionar exatamente. Por exemplo, muitas vezes em um desenho animado o realismo é jogado de lado para deixar uma cena mais engraçada. Inclusive a Darren deveria saber disso, considerando que ela faz um desenho de uma garota com poderes mágicos. Cada personagem tem peculiaridades, ideias, jeitos, tudo que os fazem ser únicos e gostáveis. Colocar eles em relacionamento só faz a gente torcer mais por eles. Agora, jogar um relacionamento fora faz a gente pensar que essa torcida foi à toa, já que ele vai acabar com outro personagem. Agora, jogar os personagens em vários relacionamentos é terrível, porque eu vou torcer para dois personagens acabarem juntos se o show pode tirar eles a qualquer momento. Dito toda essa explicação, eu quero que vocês me falem uma coisa. O que de realista tem nesses relacionamentos? Eu não sei vocês, mas eu não vejo muitas pessoas terminarem com seu namorado e namorarem outra pessoa no dia seguinte. Pelo menos não pessoas que estão levando o relacionamento a sério. Como eu disse, cada personagem tem suas peculiaridades que nos fazem torcer mais por cada um. Tratar os relacionamentos deles como se fossem lixo é terrível e não
funcionaria para o desenho. Fora que eles não dão peso nenhum para o término entre os personagens. Os personagens parecem só não ligar para o relacionamento anterior. Adolescentes reais ligam para os términos e ficam tristes por coisas que eles sentem faltas nos relacionamentos anteriores. Aqui não, o término não tem peso nenhum, a não ser que você considere que namorar outra pessoa no dia seguinte seja ligar para o término. Eu odeio a Star Butterfly e eu tenho quase certeza que você vai odiá-la depois desse vídeo também. Essa é a personagem mais egoísta, emocionada, inconsistente e irresponsável que eu já vi. De algum jeito o desenho ainda quer que a gente se identifique com ela. Antes de eu falar o que eu acho dessa personagem, eu preciso começar dizendo que o meu ódio pela Star vem por causa de uma decepção enorme que eu tenho da personagem. Porque na primeira e segunda temporada ela era realmente uma boa pessoa. Pra você que não sabe, Star vs Força do Mal é um desenho que a protagonista Star era uma princesa de outro planeta. Mas acontece que ela era meio que caótica demais para governar aquilo. Por isso seus pais a mandam pra Terra com o objetivo de torná-la uma pessoa responsável. Lá ela moraria ao lado de Marco Dias e teria uma vida de uma humana normal, enquanto teria a sua varinha mágica para se divertir e as forças do mal que atacariam ela basicamente ao final de cada episódio. E bem, na primeira temporada ela era desastrada e irresponsável, mas isso era esperado da personagem. Tanto que foi assim que o desenho nos introduziu, alguém que não estava pronto para assumir grandes responsabilidades. Isso é muito interessante, porque abre chance para mostrar uma evolução da personagem, tanto que é exatamente isso que acontece. A Star começa a evoluir e depois que passa por situações mais sérias, ela vira totalmente outra pessoa, e com o início da segunda ela vai apresentando ideias muito boas. Você pega admiração pela pessoa que a Star vira, tipo o que ela fez no final do episódio que ela vai pra Milne, quando ela toma uma atitude responsável para parar o jogo das bandeiras e interromper a briga que estava rolando entre os adultos. Mas daí a terceira temporada chega, e assim como o resto do show inteiro, ela decai pra caramba, virando uma das piores pessoas de um desenho, tomando uma das atitudes mais questionáveis que eu já vi e sendo uma pessoa muito babaca com os outros. Tipo, vocês já repararam quão injusta ela foi com o Marco na terceira temporada sem motivo? É bom estabelecer o contexto do fim de temporada, onde a Star tinha confessado seu amor pelo Marco na segunda. O que, sabe, o Marco namorava a Jack na época. Acontece que menos de 10 episódios depois, ele termina com a Jack e vai a Milne morar junto com a Star. E bem, como estava a Star do outro lado, aparentemente, mesmo que 3 episódios antes elas tenham demonstrado claros sinais de gostar do Marco, ela ainda decidiu começar a namorar o Tom do mais absoluto nada. Incrivelmente, eu não tenho nada contra Tom Star, eu até gosto desse chip porque significa muito pro personagem do Tom, mas do jeito que ele é jogado na série, a gente só fica sem entender, porque a Star parecia gostar do Marco e do nada ela começa a namorar o Tom. E o engraçado é que aqui que está o problema, porque graças a esse relacionamento, ambos Tom e Marco sofrem muito. De qualquer forma, vamos começar com o episódio 8. Basicamente, no fim da primeira parte dele, a Star nomeia o Marco como seu cavaleiro. Isso se dá ao fato do Marco levar muito a sério esse lance de cavaleirismo. Ele realmente queria se esforçar para se tornar alguém responsável nesse quesito. Tanto que, por mais ridículo que isso seja, foi por causa disso que ele e a Jack terminaram. Mas daí você chega no próximo episódio, onde a primeira grande missão do Marco começaria. Você vê ele empolgado e realmente querendo ajudar a Star ali. Mas daí o chato dos outros cavaleiros começa a roubar os itens que o Marco pegaria para a Star. Daí você pensa que eles são considerados os vilões do episódio, né? Então, o Marco fica batalhando pra conseguir os seus itens de volta e sabe qual é a reação da Star pra isso? Ela fica brava com o Marco. Ela fica brava com o Marco porque, segundo ela, as coisas não estavam mais sendo iguais antes, porque o Marco estava levando muito a sério esse lance de não se divertir com ela. A Star basicamente tinha dito pro Marco no episódio anterior que queria um cavaleiro. E quando o Marco vira isso pra Star e vai pra sua primeira missão assim, ela diz que não quer mais um cavaleiro. Isso só não faz sentido. O Marco basicamente queria que os dois não tivessem os itens do carrinho roubados e é tratado como errado por isso. Daí você deve estar do outro lado da tela me dizendo que tá tudo bem, foi só uma atitude questionável, porque fora isso a Star fez muitas coisas boas. Mas bem, meus amigos, a Star ainda viraria uma das pessoas mais responsáveis do mundo nessa temporada. Tudo isso é demonstrado no episódio 10. Aqui descobrimos que por causa dos poderes da Star, ela estava summonando portais aleatoriamente enquanto dormia e entrava em sua forma borboleta, o que poderia levar para lugares muito perigosos, tanto que ela se machuca algumas vezes por isso. O Marco vê isso e acha que seria uma boa ideia contar para os pais da Star, que teoricamente saberiam muito mais seus poderes que ela e poderiam ajudar. Só que adivinha o que a Star faz? Ela esconde porque sente medo do que eles fariam com ela. Ela não só estava deixando a sua vida em perigo, como estava colocando em risco todo o universo, já que vemos elas atormentando alguns serizinhos por nada enquanto estava na sua forma borboleta sem consciência. E falando em atormentar, vocês já pararam pra pensar que a Star indiretamente matou todos os seres que dependiam de magia para existir no fim do show? No fim da série, as principais pessoas precisavam tomar uma decisão para acabar com a mina, que basicamente estava muito poderosa. Ela queria acabar com todos os monstros e por isso ela é vilã. Mas sabe qual é a ideia da Star para derrotar ela? Acabar com todos os seres que dependem de magia.
Ela basicamente trocou um fim de mundo pelo outro. Isso que ela matou alguma das pessoas mais importantes do desenho, como a Glossary, que é a Medical Recommission Reynaldo, entre muitos outros que a gente sequer viu na série e dependem de magia para sobreviver. Mas não só fazendo isso, ela fundiu o mundo da Terra com Mjolnir, que, meus amigos, que ideia péssima. Durante toda a série nós somos apresentados ao problema de racismo de Mjolnirianos com monstros. E, meus amigos, imagina com outra raça entrando nessa brincadeira o quanto de confusão iria rolar. Fora que até os seres humanos são mostrados desconfortáveis com isso. E adivinha por que a Star tomou a decisão de ferrar com o mundo inteiro? Porque ela queria ficar com o Marco. A mesma pessoa que ela tinha começado a namorar no mesmo dia. Caramba, de onde veio esse apego todo? No final do desenho, eles de primeiro momento aceitaram tomar a decisão de nunca mais se verem pra basicamente salvar o universo na cabeça deles. Mas por motivos de eles se amarem aparentemente, mesmo que a gente só tenha visto eles namorarem no último episódio da série, essa foi realmente uma das piores atitudes da Star. Talvez uma atitude tão ruim, mas tão ruim que se compare com as pessoas que assistiram o vídeo até aqui e ainda não deram like ou se inscreveram no canal. Essas pessoas realmente precisam mudar. Piadas à parte, a Star é realmente uma pessoa complicada. Pior são os momentos que ela parece emocionada de certo ponto, e eu tô claramente me referindo à relação dela com Tom, que, caramba, coitado do Tom, meus amigos. O meu personagem favorito da série merecia bem mais. Ele aparece no desenho a primeira vez como uma má pessoa que parecia muito instável mentalmente. Tanto que a Darren parecia não ligar muito pro personagem dele. Mas daí de um jeito estranho a temporada 3 chega e ao contrário do show, ele melhora. Depois de receber um conselho do Marco na segunda temporada, ele percebe que não conseguiria ficar com a Star manipulando ela. Então ele muda totalmente o personagem dele, logo tentando ficar longe da Star no início da terceira temporada para dar um espaço a ela. Que curiosamente a Star não entende o recado e fica brava com o Tom por causa disso. De qualquer forma, a Star vê a melhora do Tom e começa a namorar com ele. Só que, meus amigos, como esse cara sofreu nesse namoro? Acho que é bom começar falando que a Star passava 90% do seu tempo com o Marco ao invés do Tom. O que faz sentido na série, porque Marco é um personagem principal, mas no quesito da visão de cada um não me parece muito bom a Star passar mais tempo com o seu amigo do que o seu namorado. Por mais que não seja um problema por grande parte da série, a real confusão viria no episódio Amigos de Cabine. Aqui o Marco por algum motivo acha que o jeito de sair daquela cabine era beijar a Star, e por mais que esse pensamento seja burro pra caramba, rola algumas coisas no episódio e a gente vai levar em consideração que a série leva, que aquilo foi um beijo forçado. O problema é que a Star não fala isso pro Tom e o engana profundamente sobre esse assunto. Em Dividir, o Marco se sente mal pelo Tom salvar a vida dele e conta pra ele o incidente. Mas mesmo assim eles se resolvem porque o Tom é legal pra caramba e os dois eram amigos. O problema é que chegaria no polêmico episódio da Casa no Lago, onde a mãe do Tom estava brava com a Star por isso. Então o Tom e a Star têm uma conversa sobre isso. E quando o Tom conta pra Star que ele sabia do que tinha acontecido na cabine, adivinha? Meus amigos, a Star, depois de ter beijado outro enquanto namorava, mesmo depois de mostrar ser uma má namorada em alguns momentos, tem a cara de pau de ficar brava com Tom por causa disso. E não apenas ela decidiu sair daquele jeito da casa do Tom no maior climão, porque aparentemente ele estava errado em saber disso. Meu Deus. Sem contar os momentos que a Star era injusta com Tom, como aquela vez que ela humilhou o Tom sem motivo no episódio da Lua Sangrenta, ou ela só corar pro Marco e pra outra menina no episódio anterior. Tipo, que parada esquisita. Mas de todas essas coisas, tem uma que pra mim supera tudo. Uma coisa tão complicada que me fez parar de ver o episódio na hora. Bem, vocês sabem que a Star é irresponsável, né? Ela mostrou muitas coisas disso nessa temporada. Mesmo tendo evoluído na segunda temporada, ela regride aqui. Pra fazer coisas como deixar Eclipse e o Romulus se matarem, porque, nas palavras dela, não era da responsabilidade de uma adolescente cuidar dos problemas da rainha com a alta comissão. Mesmo que, sabe, ela é uma princesa. Entretanto, a gente chega no fim do desenho, onde o auge da responsabilidade da Star aparece. 2 episódios antes e no tempo da série o dia anterior, Star e Tom tinham terminado. Naquela altura era meio óbvio que eles colocariam alguma desculpa pra Star com acontecer. O problema foi o modo que isso apareceu. O Marco meio que tinha confessado seu amor pela Star na dimensão mágica. Só que o Marco não sabia que tinha falado aquilo porque a dimensão faz com que as pessoas não se lembrem do que aconteceu lá dentro. Eles meio que tinham que arranjar algum momento pra conversar sobre, mas naquele momento tinha algo um pouco mais importante do que o amor de 2 adolescentes, eu diria. Basicamente a mina tava querendo matar todo mundo e dentro daquela sala tinha 3 pessoas que podiam encará-la. A Moon, que na verdade era uma infiltrada e tava apoiando a mina.
a Eclipse, que estava cansada, e a Star, que tinha os seus poderes. Pensando nisso, pensando que a Star talvez fosse a pessoa mais forte daquela sala, no momento que todo mundo precisava de ajuda, adivinha qual decisão a Star tomou? Ela decide abandonar todo o planejamento do plano para sair com o Marco. A mesma pessoa que você teve 4 temporadas inteiras antes disso para sair, mas por algum motivo você decide fazer isso no meio de uma guerra. A Star era a esperança que aquelas pessoas poderiam vencer, mas ela preferiu abandonar tudo. E a Star não se limita a isso. Tem tantos momentos que você olha pra personagem e fica com raiva. Às vezes ela só decide que ia ficar brava sem motivo e por isso você se irrita com a personagem. O pior é que, diferente de outras obras, isso não é intencional. Claramente a intenção dos produtores era você gostar da personagem. Tanto que tem situações em que a Star tem requisitos do que ela foi algum dia. Você esperava, mãe? Você decidiu se unir à mina. Temos que ir. Agora! Parece que a personagem foi escrita por pessoas com uma visão totalmente diferente em cada episódio. E sabe, isso gera inconsistências. Essas inconsistências ficam cada vez mais claras conforme a série passa. E com o tempo você começa a ficar bravo com a série. Oh, hey, mais um fim de vídeo. Gravity Falls revolucionou toda a indústria de animação e eu não tô brincando com essa afirmação. Que Gravity Falls é um dos melhores desenhos da história, isso não é surpresa pra ninguém. Mas são poucas as animações que podem se gabar de dizer que conseguiram definir um padrão na indústria. Gravity Falls conseguiu fazer o que Star vs Força do Mal não fez. E é por isso que uma dessas obras é lembrada como uma obra-prima e a outra é um desenho medíocre que costumava ser bom até se perder no meio do caminho. Por isso, se você quer entender por que esses dois desenhos são diferentes um do outro, venha comigo em uma jornada pelo oeste do Pacífico investigar como a Gravity Falls mudou a indústria para sempre. Vamos lá, para dar um contexto, durante muito tempo na história dos desenhos animados, existia uma dúvida que podia definir se o seu desenho viraria um dos melhores da história ou iria pro limbo dos desenhos animados que tiveram um final ruim. E essa dúvida era o simples, como fazer uma narrativa em um desenho. Isso não parece tanta coisa falando por cima, mas acredita em mim, é muita coisa. Tanto que hoje em dia muitos desenhos tentam se aproximar desse padrão que Gravity Falls apresentou. Por isso, nós primeiros precisamos entender o que deu errado nos desenhos que não conseguiram fazer uma narrativa boa. E sim, infelizmente, eu vou usar do grande elefante na sala, que é Star vs Força do Mal. Eu sei, eu falo muito desse desenho aqui no canal, mas fazer o que? Vocês gostam e eu também gosto de falar desse desenho. De qualquer forma, eu sinto que eu passo uma vibe de quem odeia esse desenho e por causa disso eu prometo que o próximo vídeo vai ser um vídeo elogiando Star vs Força do Mal. Dito tudo isso, Star vs Força do Mal é perfeito exemplo de como não se construir uma narrativa. Pra quem não sabe, Star vs Força do Mal é um desenho que conta a história de Star, uma adolescente que era muito matura para usar sua varinha mágica, por isso vai à Terra, onde ela lutaria contra as forças do mal ao lado de seu novo amigo Marco. Essas forças do mal são inimigos que tentam roubar a sua varinha. Uma ótima ideia para um desenho, não? O consenso dos meus pensamentos finais sobre esse desenho é que eles não souberam carregar a narrativa. Isso acontece por causa de muitas coisas, mas a principal delas que eu senti é que parece que a história só tinha sido construída até a metade. Depois eles ficaram perdidos para onde ir. Isso fez o desenho sofrer com muitos plot holes. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque eu perderia muito tempo do vídeo, mas tá passando de fundo alguns exemplos. Conforme a Star vai pra Milne, o show se perde totalmente para qual direção tomar. Na primeira temporada, você conseguia ver uma clara construção toda arrumada para o final dela. Isso se repetiu na segunda temporada, que levou o desenho para o filme Battle from Milne. Mas daí você chega na terceira temporada e você não consegue ver o vilão sendo construído na sua frente. Só lá pro final da temporada que eles dão uma rushada nesse assunto e você percebe que essa menina aqui é a vilã. E não me leve a mal, eu não odeio finais rushados. E Steven Universe, por exemplo, é um dos finais que eu mais gostei na história dos desenhos, mas lá eles construíram a trama de um jeito que fica bom, e ficaram desde o início da temporada falando, olha só as duas diamantes aqui, elas são uma ameaça. Aqui em Star, faltando 4 episódios para acabar a temporada, eles estabeleceram a Reinos como vilã. Isso é muito confuso, você mal consegue entender a vilã, quando o que eu mais queria saber era da relação dela com a Eclipse. Na quarta temporada o problema se repete e ao meu ver até pior, mas eu acho que já deu para captar a mensagem, eu não preciso ficar me repetindo aqui. Eles não souberam para onde correr com o desenho, e tiveram que construir um vilão de última hora, o que parecia totalmente o contrário da segunda temporada. Lá você conseguia saber para onde o show iria ir no próximo episódio. Já na terceira eles dão tantos 180 aleatórios que não me surpreenderia se alguém morresse do nada. Explicado tudo isso, o que Gravity Falls fez exatamente diferente que foi superior a Star? Pesquisando pra esse vídeo, eu descobri que aparentemente Star vs Força do Mal foi muito prejudicado pela maneira que foi escrito, porque os roteiristas não tinham pensado em uma história completa quando lançaram um desenho. Assim, quando chegou a terceira temporada, eles começaram a escrever sem saber o que aconteceria na sequência. E isso combina muito com o que a gente falou há pouco tempo atrás. Aqui em Gravity Falls rolou uma coisa totalmente diferente. O criador, Alex Serra, já tinha uma história em mente desde o início do desenho. E melhor ainda, pra quem não sabe,
sabe, a Disney tem uma regra bizarra que nenhum desenho pode passar da 4ª temporada. E até onde eu pesquisei, se eles dessem uma chance pra Darren Aronofsky, ela teria feito aqui na temporada de Star vs Força do Mal. O que me leva a crer que ela não conseguiu passar todas as ideias que tinha. Já em Gravity Falls, não. Gravity Falls foi encerrado, não cancelado, não rushado ou qualquer outra coisa que poderia afetar a história do desenho. Alex colocou todas as suas ideias na obra, tanto que ele constantemente fala que não tem planos para uma 3ª temporada e só escreveria a próxima temporada se pensasse em uma história que superasse a segunda. Vamos olhar por cima. Olha como a história de Gravity Falls foi perfeitamente construída. 2 irmãos chegam em uma cidade desconhecida com muitos mistérios. Logo no final do primeiro episódio, recebemos uma bomba de um dos principais mistérios que envolvia o Stan. E isso que esse plot só seria aproveitado na temporada seguinte. Daí pra frente, nós só temos episódios apresentando os mistérios da série e desenvolvendo eles, o que funciona muito pro desenho, porque é meio que pra isso que a gente foi ver Gravity Falls, pra ver os mistérios. Ainda mais que eles conseguem mesclar isso com momentos em que os personagens criam relações entre si. Isso foi muito bem feito pelo desenho, porque assim eu consigo ver que os personagens estão lutando com essa criatura maluca que odeia adolescentes e ao mesmo tempo Dipper e a Wendy estão se aproximando, desenvolvendo todo esse relacionamento entre eles que seria resgatado no futuro. No fim de temporada, os escritores resgatam um vilão que já estava sendo construído no meio dela, mas ele não faria nada sozinho. Assim ele pede a ajuda do Bill Cipher, que, meu Deus, desde a sua primeira aparição a gente conseguia ver que tinha algo a mais. Tanto que ele voltou na 2ª temporada e virou um dos melhores vilões da história dos desenhos. No final de tudo, eles ainda largaram um plot twist que nos deixava muito curioso para saber o que aconteceria na 2ª temporada. E bem, daí chega a 2ª temporada, que faz tudo que uma 2ª temporada deveria fazer, pegando os conceitos que a primeira apresentou e aprofundando o que era preciso ser aprofundado, mas não perdendo tempo em apresentar coisas que já tinham sido mostradas anteriormente. Mas principalmente, agora eles tinham tempo para mostrar as coisas que tinham sido hypadas anteriormente. O Stan tá construindo uma máquina gigante por causa dos seus 3 diários? Vamos mostrar. O Bland tinha sido preso por criar anomalias temporais? Vamos mostrar onde ele tá agora. O Bill Cipher falou que iria se reencontrar com o Dipper? Vamos fazer dele um dos melhores vilões da história das animações. Vocês conseguem ver como tudo foi minimamente construído de maneira perfeita aqui? Eu acho que foi exatamente isso que faltou em Star vs Força do Mal. Eles não conseguem apresentar novos conceitos na 3ª temporada. Quer dizer, tem todo o plot do racismo, mas não é nada que carregue uma trama como o autor dos diários conseguia carregar. Tanto que aqui as coisas acabam rapidamente ou não recebem todo o foco que mereciam. Ou acontece o que aconteceu com a Eclipse, que eles não apresentam informações novas, eles só voltam na mesma ideia de sempre. Em Gravity Falls, eles conseguem resolver essas ideias no final da temporada, o que dá muito tempo para desenvolver elas. No episódio 7, eles resolvem o mistério que tinha por trás do velho McGucket. Na primeira temporada, ele foi apresentado como alguém louco, mas que estranhamente parecia saber algo a mais. Isso rapidamente se liga com o resto do desenho no episódio 10, onde o McGucket aparece no final dele para mostrar que o contador do laptop estava chegando a 0 e ainda avisa que tinha uma ameaça gigante vindo, dando um zoom num tapete do Bill Cipher na hora, ainda indicando que coisa grande viria por aí. Diferente de Star vs Força do Mal, que volta e meia indicava alguma coisa para aparecer depois, mas essa coisa nunca aparecia. Em Gravity Falls, eles realmente usaram Bill Cipher comparado a todo o hype que ele teve. No episódio seguinte, eles simplesmente largam uma daquelas reviravoltas gigantescas que você fica muito empolgado pra saber. Inclusive eu tenho um vídeo falando desse episódio. Mas em resumo, pra vocês terem uma noção, todo esse episódio quebrou a internet no dia. Depois de resolver todos esses mistérios por trás do Tio Stan, o desenho só larga bomba atrás de bomba, com vários episódios mostrando pequenas coisas que voltariam no final do desenho. Inclusive com um episódio final que fez muita gente chorar por aí. Com o final de Gravity Falls, alguns desenhos que vieram depois tentaram se aproximar desse modo de contar a história. O melhor exemplo que eu consigo dar é a Amphibia. Acreditem, eles seguem muito esse padrão Gravity Falls, onde basicamente a história é dividida de um jeito semelhante que foi em Gravity Falls. A primeira temporada é inteiramente para conhecermos os personagens. Uma pequena diferença que Gravity Falls conseguiu fazer isso enquanto mostrava os mistérios. Já a Amphibia teve que usar do recurso que era apresentar o seu mundo. Na segunda temporada as coisas são aprofundadas, e não é mais preciso saber coisas que a primeira definiu. Com isso o desenho consegue se aprofundar mais na história. A Amphibia faz muito bem e se aprofundou os conceitos que tinha apresentado. A grande diferença de Amphibia para Gravity Falls é justamente a temporada extra que o nosso desenho dos sapos tem. Por causa disso, a segunda temporada tem que apresentar mais alguns conceitos, principalmente envolvendo a amizade de Annie, Marcy e Sasha, adicionando algumas coisas na caixa de música. Assim, eles conseguem finalizar tudo de maneira perfeita na terceira temporada. Concluindo, Gravity Falls foi um desenho que conseguiu fazer o que muitos desenhos deveriam aprender com ele, e aproveitou todos os conceitos que tinha apresentado inicialmente. Em Gravity Falls, você sente que a história está realmente avançando. No lugar disso, outros desenhos se perdem na hora de contar a sua história, e tentam apresentar muitas ideias para preencher os episódios, sem ao menos desenvolver elas.